que é que a Baiana tem? O que é que você tem pra gente hoje, minha querida? Vamos lá, falando em habitação dessa vez, Elisa, vamos falar em antecipação de parcelas? Adiantamento assim? de parcela. Sabe quando sobra um dinheirinho que você pensa assim, eu acho que eu vou adiantar, vou pagar algumas parcelas daquele financiamento, seja da sua casa, do seu carro, enfim. Mas será que vale a pena fazer essa antecipação? Bom, imagina que você fez o financiamento da sua casa, 30 anos pelo menos, porque geralmente são parcelamentos, financiamentos bem longos, esses de habitação. E aí a boa notícia é que tem sim uma forma de encurtar esse tempo, que é a chamada amortização. Esse nome às vezes parece meio feio, mas basicamente o que é isso? É você antecipar pagamentos, reduzindo aquele saldo devedor, que aí no final das contas você também vai estar reduzindo os juros que seriam cobrados no final das contas da sua dívida. Então, amortizar isso, pagar parte da sua dívida antes do previsto. Mas aí vem aquela questão, mas será que vale a pena realmente fazer isso? Quando fazer isso? Alguns especialistas indicam, viu, Elisa? Vou mostrar aqui para vocês. Quando que vale a pena você fazer essa amortização, essa antecipação, ou seja, fazer o abatimento ali nos juros e tudo mais? Quando a gente tem algum dinheirinho extra que entra aí na sua conta, seja, por exemplo, com FGTS, quando distribui lucros, por exemplo, ou com a restituição de imposto de renda, tá aí caindo o último lote hoje, né? Será que você vai conseguir, vai receber aí o dinheiro do seu último lote? Será que vale a pena ali? Bom, é um dinheirinho extra que você não estava contando? Pensa nisso, de abater. Ou 13º salário, que daqui a pouco também está batendo na porta aí de todo mundo. Ou seja, qualquer extra que vem aí de uma economia até no final do mês, vale a pena para poder você diminuir esse saldo do financiamento. E aí, com planejamento, né, com um pouco mais de disciplina, dá para poder transformar aqueles 30 anos do financiamento em B-. Só que existem diferentes sistemas de amortização. E cada banco pode optar por um método, que é o que a gente vai mostrar aqui para vocês na próxima tela. Os mais comuns são esses dois aqui. A gente tem a tabela Price e o SAC, o Sistema de Amortização Constante. O que é a tabela Price? Em geral, são prestações fixas, mas que elas podem sofrer algumas correções ao longo do tempo. Geralmente utilizada ali para financiamento de carro. E a SAC, Sistema de Amortização Constante, é a redução do valor da parcela à medida que elas estão sendo pagas. E aqui pode acontecer de ser feito também da forma decrescente. Quanto mais você vai chegando lá no finalzinho, mais a parcela vai ficando barata. A gente vai mostrar isso para vocês aqui na próxima tela, justamente essas diferenças e quando que são utilizadas essas tabelas aqui, as características, a comparação entre as tabelas Price e a SAC. Primeiro de tudo, aqui a tabela Price, como eu falei para vocês, tem que são parcelas iguais, mas que são prestações fixas que podem sofrer alguma correção ao longo do tempo, enquanto chique, na SAC, né? Tabela Price, a gente é geralmente utilizado para automóvel, tá até aqui, ó, é mais usado para poder financiar carro. E na SAC a gente tem a parcela decrescente. Sabe quando você começa a pagar o financiamento da sua casa? Você pega aí aquele livreto de boleto do seu financiamento, que geralmente é desse tamanho, a primeira parcela sempre é mais cara, a última vai ser mais barata. Com a amortização, aqui ela é crescente na Price. Aqui, na SAC, ela é constante com um valor fixo. A primeira prestação da Price, ela é mais barata. E aí acontece normalmente quando você está também fazendo financiamento de carro, você consegue perceber isso. A SAC, ela é a primeira prestação mais cara, depois ela vai ficando mais barata. Ou seja, que é o que mostra que a última prestação acaba sendo mais barata na SAC e mais cara na Price. E o uso comum, como eu já expliquei para vocês, usadas em carro a Price e comum para imóveis é a tabela SAC, que é o que normalmente os bancos utilizam. Então, muitos bancos facilitam esse processo de amortização. E aí você pode fazer isso pelo aplicativo, por internet bank, né? Ou seja, você pode simular até mesmo fazendo o pagamento disso, fazer uma simulação do pagamento disso antecipado para poder ver como que fica. Mas, se ou seja, eles já dão a opção, assim, para visualizar, se você fizer tal coisa, o valor vai ser esse. Tenho financiado, sei lá, Banco A. Aí você vai lá no seu internet bank do Banco A e vai ter lá a programação das parcelas e você vê. Se eu quiser pagar a última parcela, no caso da tabela SAC, normalmente a última parcela é decrescente, então ela vai ser menorzinha. Se você pagar hoje aquela parcela que seria daqui 30 anos, ela vai ser mais barata. Mas você já pagou ela, ou seja, que sonho, hein? Você já reduziu uma parcelinha ali no final. Legal, então é interessante você ver isso. Bom, a gente foi conversar com um especialista, né? Porque no final das contas é interessante a gente entender sempre quando a amortização realmente vale a pena. Amortizar
pode ser tentador realmente, especialmente quando a gente tem esse dinheiro extra, então a gente precisa entender quando vale a pena. Por isso é importante avaliar. E aí foi que a gente bateu um papo com a Viviane Ferreira, que ela é planejadora financeira, e ela disse que em alguns casos, se o valor extra pode ser investido e gerar um rendimento superior aos juros financiados, talvez não valha a pena amortizar de imediato. Em outros casos, se os juros do financiamento são maiores do que o seu investimento e você tem uma reserva de emergência, aí pode valer a pena usar esse dinheiro para amortizar. Vamos ver o que ela disse. É sempre importante fazer uma análise familiar, uma análise do orçamento. E hoje a nossa taxa Selic a 10,75 ao ano permite que você invista o dinheiro no mercado com uma rentabilidade maior. Por exemplo, a taxa de juros do financiamento é mais alta do que a taxa de juros do investimento e você já tem a reserva de segurança e tem um dinheiro para amortizar, vale a pena amortizar, porque você vai diminuir os juros que você vai pagar no financiamento. Se os juros do financiamento é menor do que os juros do investimento, a tendência é ficar com o investimento, a não ser que a pessoa realmente prefira, né, por questões, eu não sei, tenho mais dificuldade de investir, não quero gerenciar o investimento, quero simplificar minha vida e diminuir minha dívida, né? Então, ela pode olhar para isso para amortizar o financiamento. Mas se a gente olhar nos números, né, quando eu tenho uma rentabilidade nos investimentos mais alta, é melhor eu deixar o dinheiro investido, juntando mais dinheiro. E no momento que essa taxa de rendimento do investimento se diminuir, se a taxa de juros diminuir, aí vai com valor maior e aí faz uma amortização no momento que a taxa de juros fica menor do que a taxa do financiamento. Muito bom. A dica. Por isso que conhecimento é fantástico, né? Porque você entende, você vai ali vendo qual que é a melhor alternativa. Sabe qual é a melhor alternativa que vai caber melhor no bolso no final das contas. E aquele prazer de ver o negócio vem tão cheio de boleto, né? Que você vai vendo aquilo diminuir, aquela sensação boa no coração. E quando você paga a última? É bom, né? Última parcela de qualquer coisa é uma satisfação enorme, meu Deus. Obrigada, Débora.